Você já parou para pensar no que realmente acontece lá dentro da nossa Terra? Aquela força misteriosa, quente e poderosa, capaz de esculpir montanhas gigantescas e, em um piscar de olhos, transformar paisagens inteiras. Hoje, prepare-se para desvendar o espetáculo dramático e fascinante de quando um vulcão acorda. Vamos mergulhar nas profundezas do nosso planeta para entender por que o seu interior é um dos lugares mais perigosos, mas também mais absolutamente incríveis do universo. Olhe bem para essa montanha que parece adormecida, tranquila, mas não se engane. Por baixo de toda essa beleza, existe uma verdadeira bomba natural, viva e pulsante, pronta para revelar um dos maiores shows da natureza. O processo de nascimento de um vulcão é, sem dúvida, uma das maravilhas mais impressionantes que podemos observar. E tudo, absolutamente tudo, começa bem lá no coração da Terra. A milhares e milhares de quilômetros de profundidade, muito além de onde podemos imaginar, existe uma camada que chamamos de manto. Pense nela como um oceano gigantesco de rochas em movimento constante, onde as temperaturas ultrapassam facilmente os 1500 graus Celsius. É um calor de derreter qualquer coisa. Quando pedaços dessas rochas no manto derretem, eles se transformam em algo mágico e perigoso. O magma. É uma rocha líquida e incandescente que brilha com um calor indescritível. Esse magma, por ser mais leve que as rochas sólidas ao seu redor, não para. Ele começa a subir, devagar, persistente, procurando uma brecha, uma saída para a superfície. E é aí que a mágica acontece, ou melhor, a geologia. Com o tempo, ele encontra rachaduras nas enormes placas tectônicas. Sabe, aquelas placas gigantescas que formam a casca do nosso planeta? E essas fendas se tornam os dutos, os caminhos diretos que conectam o coração fumegante da Terra à nossa superfície. É nessas fendas que nasce de fato um vulcão. Agora imagine a cena. A pressão desse magma aumenta, até que se torna forte demais para ser contida. E então, bum! Ele explode com uma força que é quase inimaginável. Lava incandescente, cinzas que escurecem o céu. Pedras gigantes e gases sufocantes são lançados a quilômetros e quilômetros de altura. Aquela montanha que antes parecia pacata se transforma em segundos em uma força devastadora da natureza. É de tirar o fôlego. Mas espere, não pense que todos os vulcões são iguais ou nascem da mesma forma. A Terra é uma artista e tem muitas maneiras de criar essas maravilhas. Alguns vulcões surgem nas bordas das placas tectônicas, exatamente onde elas se chocam com uma violência inacreditável. Outros, por sua vez, nascem em lugares surpreendentes, bem no meio dos oceanos. Lá, o calor intenso do manto cria ilhas inteiras, ilhas paradisíacas que conhecemos e amamos. Pense no Havaí, por exemplo. Aquelas ilhas maravilhosas foram formadas por erupções vulcânicas ao longo de milhões de anos. Não é incrível? E o mais curioso e talvez contraintuitivo de tudo isso é que os vulcões não são apenas agentes de destruição. Pelo contrário, eles são arquitetos poderosos responsáveis por criar novas terras, novas rochas e até mesmo por renovar a atmosfera do nosso planeta. É difícil imaginar, mas sem a atuação constante dos vulcões, a Terra seria um lugar completamente diferente. Talvez nem mesmo a vida como a conhecemos teria florescido. Inclusive, se você está fascinado em descobrir esses segredos escondidos no interior do nosso planeta, já aproveita para fazer algo importantíssimo. Se inscreve agora mesmo no canal Segredos do Mundo. Aqui a gente não só revela as forças invisíveis que moldam a Terra, mas também desvenda os maiores mistérios da natureza e do universo. Não perca! Agora, continua comigo, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais impressionado. Durante uma erupção, a temperatura da lava pode ser tão absurda que ultrapassa os 1200 graus Celsius. Ela queima absolutamente tudo em seu caminho, devora florestas e cidades. Mas aí vem a surpresa. Depois que ela esfria, depois que toda aquela fúria se acalma, a lava se transforma em um solo incrivelmente fértil
riquíssimo em minerais. É por isso que as regiões vulcânicas, apesar de toda a destruição inicial, são frequentemente algumas das áreas mais exuberantes e cheias de vida do nosso planeta. O que parece ser o fim, muitas vezes, é apenas o início de uma nova e vibrante vida. Você sabia que existem mais de 1.500 vulcões ativos espalhados pelo nosso planeta? É um número impressionante. Alguns deles estão quietos há séculos, como gigantes adormecidos. Outros, no entanto, podem acordar a qualquer momento, lembrando a todos do seu poder. Entre os mais famosos temos o Monte Etna, lá na Itália, que está sempre ativo, nos brindando com seus espetáculos de fogo. Temos o Kilauea, no Havaí, um vulcão que moldou as ilhas. E, claro, o Krakatoa, na Indonésia, responsável por uma das maiores explosões já registradas na história, que foi ouvida a mais de 4.000 quilômetros de distância. Imagine o poder disso. O poder de um vulcão é algo tão imenso que é difícil até de imaginar. Uma única erupção pode liberar mais energia do que milhares de bombas nucleares. É uma força primordial e avassaladora. Mas, ao mesmo tempo, é dessa força bruta, dessa intensidade selvagem, que nasce a beleza do planeta em que vivemos. O vulcão é a prova viva de que a Terra é um organismo que respira, que está em constante transformação, em um ciclo eterno de destruição e criação. E cada vez que um vulcão entra em erupção, é como se o nosso planeta estivesse nos lembrando, humildemente, o quanto ainda sabemos tão pouco sobre ele. É um convite à admiração, ao respeito e à curiosidade. Da próxima vez que você olhar para uma montanha distante, pense um instante. Talvez bem lá no fundo exista uma força gigantesca, pulsando, esperando o momento certo para despertar. Se esse vídeo te surpreendeu, e aposto que sim, por favor, deixa o seu like agora mesmo. É a sua forma de nos dizer que esse conteúdo te inspirou. Compartilhe com todos os seus amigos que amam curiosidades sobre a natureza e me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de visitar um vulcão ativo? É uma pergunta e tanto. E claro, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal Segredos do Mundo, porque toda semana a gente te leva para dentro dos maiores mistérios da Terra, do espaço e da vida. Nos vemos no próximo segredo.